Ó, o secretário de Estado americano, ele disse que esse plano para eles administrarem a Venezuela, ele tem três fases. É a fase da estabilização, a fase da recuperação do país e a fase da transição. Isso foi anunciado ontem pelo governo dos Estados Unidos. Rubio afirmou que o bloqueio das exportações de petróleo venezuelano faz parte dessa primeira fase, que é de estabilização. E Rubio falou que o dinheiro do petróleo apreendido vai beneficiar os venezuelanos, né? E aí casa justamente com essa declaração do presidente dos Estados Unidos, dizendo que é uma decisão muito sábia. Vamos lá, professor Schneider, essas três fases, né? O senhor que é, inclusive, professor de gestão pública também, né? Estabilização, recuperação e transição. Esse plano vai dar certo? Bom, a gente precisa primeiro entender o que é esse plano, né? Porque, no fundo, as palavras são ótimas, mas é interessante que quem desestabiliza se propõe a estabilizar, né? Quem tirou o presidente do poder e colocou a sua vice está se propondo agora a estabilizar algo que se criou. A verdade é a seguinte, a gente tem que entender que é possível a gente achar que a Venezuela era uma ditadura, que perseguia jornalistas, que perseguia a oposição, enfim, e que começou a destruir a economia do país, houve fuga de cérebros, tudo isso é verdade. Agora, também é verdade que a gente não pode aceitar que um país decida pelos venezuelanos o que é melhor para eles, né? Um país externo à Venezuela. Esse plano, ele no fundo é apenas uma desculpa para que os Estados Unidos eventualmente consigam dominar política e economicamente o país, inclusive decidir por ele, que é o que está acontecendo agora. Teve outra notícia lá dos Estados Unidos. Um senador americano disse que Donald Trump apoiou o projeto contra Vladimir Putin e que o Brasil é um dos afetados, né? A declaração aconteceu ontem, na verdade hoje. Ele disse hoje que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu um sinal verde para o projeto apresentado por ele, que sanciona países que negociam petróleo com a Rússia. É o Lindsey Graham, é isso? O sobrenome dele, do senador republicano. E ele cita o Brasil como um dos países que Trump poderia exercer influência. Disse ele, abre aspas, esse projeto daria ao presidente Trump uma influência tremenda contra países como China, Índia e Brasil para incentivá-los a parar de comprar petróleo russo barato que fornece o financiamento para o banho de sangue de Putin contra a Ucrânia. E nessa mensagem que ele publicou nas redes sociais, o senador afirma que teve uma reunião muito produtiva com o presidente e disse isso virá em boa hora, pois a Ucrânia está fazendo concessões pela paz e Putin é pura conversa, continuando a matar inocentes. Explica pra gente, Sakamoto, o que está por trás disso? Então, primeiro que essa história já está em andamento. O Trump já tinha feito uma ameaça à Rússia e aos países que são parceiros comerciais da Rússia, né, mesmo com as sanções impostas por conta da invasão da Ucrânia, para pararem de comprar produtos russos, principalmente hidrocarbonetos, né, petróleo e derivados. Inclusive, o Trump sancionou a Índia, né, ele moveu sanções contra a Índia, né, porque a Índia estava compra bastante diesel, né, bastante petróleo russo. E aí houve uma crise e tudo isso mais. Naquele momento, inclusive, levou a Rússia a fazer alguns sinais, houve diálogos, reuniões, Putin, Trump, que não deram em nada. A gente falou que não ia dar em nada, né? Até porque a questão, em última instância, não é apenas sancionar os países que são parceiros comerciais da Rússia, né? É que tipo de comportamento o presidente Donald Trump tem em si em relação a Vladimir Putin. Existe nesse processo aí uma relação de admiração, não de Putin por Trump, mas de Trump por Putin, né? O Trump, ele admira líderes poderosos, Xi Jinping, Putin, né? Então, existe uma relação de respeito e admiração. Muitas vezes, na negociação entre Rússia e Ucrânia, Trump apoiou a Rússia em detrimento à Ucrânia,
né? Então, no final do dia, esse tipo de coisa ajuda mais ou menos, porque aí o Trump vai baixar alguma coisa, vai ter talvez uma ajuda interna nos Estados Unidos, porque reorganiza o mercado de petróleo, pode favorecer os Estados Unidos no processo. Agora é muito difícil, a própria Europa bloqueia compras de petróleo, mas também de forma limitada, né? Porque há uma dependência muito grande de petróleo russo, de gás russo, para esquentar a Europa, né? Então é muito complicado. E para o Brasil, Fabiola, para terminar especialmente, o Brasil depende de 2 produtos russos. O diesel, parte do preço do diesel, ele consegue ser controlado aqui no Brasil, uma vez que a gente não tem processamento, apesar da gente explorar bastante petróleo, a gente não tem suficientemente processamento de diesel para isso. Então a gente compra muito diesel da Rússia, o que acaba ajudando a manter o preço internamente, e fertilizantes, que também dependem de hidrocarbonetos, de petróleo. A gente compra muito fertilizante também da Rússia, né? Então, sem essas 2 coisas, sem fertilizante e sem diesel, os preços no Brasil disparam, os preços na agricultura e os preços do transporte, né? Então, sim, isso pode ter uma influência, a depender do que acontecer, uma influência, inclusive, com peso eleitoral. Mas precisa ver se, de fato, Trump vai impor tudo aquilo, gerando insatisfação do seu colega Vladimir Putin.